O técnico aqui, ele fica igual assim, ó, torcedor, assim, ó. Estamos ao vivo? Vamos lá, parece que sim. Dali uma, dali duas. Fechado. Estamos ao vivo. Primeiro, antes de começar a nossa live, agradecer Ilha Bela, 215 anos. Eu nasci nessa cidade, escolhi minha profissão arquitetura para ficar aqui. Então, obrigado. Obrigado, Ilha Bela, aí, a energia, o mar, a fauna, a flora, para todos nós. Agradecer você, Simão, do RUT, idealizador desse projeto. Você veio do Sul, minha mulher fez faculdade lá, então ela falou assim, tudo começou, bons projetos começaram do Sul, é muito legal isso, ver essa geração aí, na verdade é a segunda geração já desenvolvendo esse projeto, e é um impacto que as pessoas às vezes não enxergam, né? Mas quando você vai no mercado, quando você vai, o volume de plástico, enfim, você vai explicar um pouquinho pra gente o que é. E a Leia, nossa pré-candidata, minha amiga de infância. A Leia eu já conheço aí mais de 25 anos, até mais. Obrigado, Leia, por participar. Paisagista, ativista da causa ambiental e animal. Eu acho que é um pouquinho hoje. A gente vai dar um presente para a Ilhabela, vamos falar de política, de resíduos sólidos, o que a gente pode fazer. Então, Simão, você que é nosso entrevistado aí da live, eu queria que você abrisse a nossa live falando quem é você, qual que é o trabalho que você desenvolve, para a gente começar a interagir. Depois a Leia. Obrigado aí, primeiro aí, seguindo esse embalo, agradecer a Ilhabela, esse lugar mágico, maravilhoso, tão importante para o nosso país, mas mais do que isso, tão importante para a nossa natureza, né? Então, agradeço aí pelo convite, Luizinho, né? Tenho máxima satisfação, nós já tivemos ações aí de mobilização social para limpeza de praia em Ilhabela, temos muita conexão aí com esse espaço aí abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então, obrigado pelo convite, eu sou o Simão, coordeno hoje a RUP Brasil, é um instituto que atua, além de atuar no Brasil, a gente tem uma base nos Estados Unidos e uma base em Portugal. A nossa missão é trabalhar no engajamento de pessoas, empresas e governos para neutralizar o impacto do nosso consumo. E hoje estou aqui para falar um pouco com vocês sobre essa problemática global, mas focando aí nas soluções para Ilhabela e discutindo um pouco mais especificamente dentro desse espaço. Obrigado aí e um prazer estar com vocês aí, com a Leia também, conhecendo ativista aí, fantástico. Leia, com você, a dama da noite, a entrevistada também, que faz parte da live. Obrigado, Leia. Ela tá do lado, Simone, tá? Minha esposa deve estar ali do lado, mandar um beijo para minha esposa que tá ali na parte técnica. Então, Leia, faz a apresentação aí pra gente, por favor. Primeiramente, eu gostaria de desejar um grande parabéns ao nosso município, Ilhabela, que eu tanto amo, que tanto me acolheu sempre. Eu já devo ter falado uns 30 parabéns hoje para Ilhabela, mas eu gostaria de falar isso a público para vocês. E queria agradecer a presença de vocês hoje aqui também, para estar compartilhando sobre esse tema que eu carrego no meu coração comigo, que é o ativismo ambiental, que eu acredito que todos podem fazer isso, não existe uma pessoa que não possa ser um ativista. Então, minha apresentação. Eu sou a Leia de Castro, pré-candidata a vereadora, estou apoiando o Luizinho como pré-candidato a prefeito de Ilhabela, porque eu confio muito no trabalho dele. O meu trabalho aqui na ilha, eu trabalho há 7 anos com paisagismo, jardinagem e hortas. E eu também sou artesã, trabalho há 5 anos num ateliê de cerâmica. Eu estudo música também, tenho esse paralelo com a arte, então eu trabalho com essas coisas. Sou nascida, criada aqui na ilha também, e estou aqui como pré-candidata a vereadora para ver se eu consigo alcançar os meus objetivos e ideais para o município, né? Show, 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 né? Eu acho que Leia é guerreira. Falei antes de você entrar ao vivo aí com a gente, falei, ela é super guerreira, tem uma energia, trabalha muito, bem mais que muito homem aí, né? Isso aí foi o Dionísio, um cara que trabalha com jardim, falou pra gente. Vamos trabalhar, Simão, né? Então, hoje eu peguei esse tema justamente, Simão, para
porque Ilhabela, ela, antes de ser uma cidade, ela é uma ilha, e nós temos um orçamento maravilhoso, viu, Simão? Ilhabela é uma das cidades mais ricas hoje do país devido aos royalties. Você é do Rio, você sabe o que é isso, a questão dos royalties que movimenta toda. Tem aí Niterói, então Rio das Ostras, que é muito forte, tem grandes cidades no Rio que vivem exclusivamente dos royalties, né? Hoje, Ilhabela comemora 215 anos e esse é o tema. Nos 2 mandatos de vereador, nós desenvolvemos diversos projetos para interagir, ações para minimizar o impacto e, na verdade, política pública inserir uma educação ambiental nas escolas. Eu acho que a gente tem que fazer ações para limpar, mas também nós temos que fortalecer a educação ambiental. Eu acho que é uma matéria que tem que estar todo dia na grade curricular das escolas. E já pegando essa onda, Simão, uma das leis aprovadas foi que proíbe o uso de canudos plásticos em estabelecimentos. Depois também apresentei um projeto de lei que proibia os canudos em geral. Como é que você acha? Porque, na verdade, a gente falou do microlixo, os plásticos, muita gente é contra, falou não é só o canudo, porque aí incentiva o copo plástico. Qual que é a sua visão de uma lei específica? Depois eu vou falar que eu fiz uma lei geral, de todos os plásticos, material biodegradável, que aí eu entendi que o problema era mais embaixo. Mas o que você entende das leis específicas, do canudinho, da sacola plástica, que eu também fui autor? O que você acha aí dentro do geral, do trabalho que você faz? Então, Luizinha, tem a sua importância, né? Obviamente, eu acho que tudo que rege o nosso dia a dia, principalmente nessa parte do nosso consumo, as políticas públicas, as leis, que são, de fato, um grande norteador e um grande aliado para nós ativistas que estamos nessa linha de frente, né? Então, quando entra uma lei dessa, né, com certeza vai contribuir para o nosso trabalho lá na ponta, para a gente chegar lá na praia na hora de fazer uma coleta, diminuir esse impacto. Por outro lado, eu acho que tu falou talvez uma ferramenta, né, educação ambiental, que é muito importante, ela está atrelada a uma lei dessa, né? Posso dar um exemplo aqui como Rio de Janeiro, que quando criou essa lei, obviamente o mercado ele se adapta, né? Então, o mercado de produção de copos descartáveis, de canudinho e de qualquer vertente de plástico de uso único, ele recebe esse impacto, né? Que a partir do momento que o poder público proíbe a comercialização, ele perdeu esse espaço. Então, ele se adapta. Então, foi criado aí os canudinhos vamos dizer assim, biodegradáveis ou oxibiodegradáveis. Então, a dificuldade é a gente conseguir trazer dentro da definição de lei, da construção de leis, e que os vereadores, quem está nesse papel, consiga entender esses caminhos que, às vezes, o mercado acaba encontrando para fugir da lei. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma explosão de canudinhos oxibiodegradáveis, que estavam dizendo que eram biodegradáveis, mas de fato não eram. Para quem não sabe, né, esse oxibiodegradável é uma fórmula química que é adicionada ao plástico, que ele desfragmenta, mas ele não se decompõe. Então, pior, na verdade. É pior, porque ele vira micropartículas de plástico. Então, uma lei dessa, ela é fundamental, ela é importante, mas a gente precisa trazer essas outras vertentes, tanto de forma mais ampla na construção da lei, né, embutindo todos esses pontos que são de especificações técnicas, e aí a importância de ter sempre uma pessoa de conhecimento técnico para isso, quanto também trazer essa parte de educação ambiental para o consumidor, né, para que ele entenda o papel dele também, né, porque o poder público foi lá e fez o seu papel desenvolvendo a lei, mas o consumidor também tem um papel na hora de entender que ele precisa escolher né, se ele vai querer usar um canudo, né, que é totalmente desnecessário, ele tem que escolher de fato, né, saber escolher também, né? Então, eu enxergo desse lado, né? A lei é fundamental, mas ela é fundamental com esse acompanhamento técnico e tendo esse segundo braço da educação ambiental embutido aí. Eu fazer só um complemento, foi muito. Em alguns comércios eles não compraram canudos. Eu tenho amigos e eles falavam, vamos banir, então, se não é para ter, aí e traz uma pauta, a gente começa a perceber o volume, né?
e você começa a perceber como muda a economia, porque, ó, Luizinho, você aumentou meu valor aqui, porque eu vou ter que comprar um canudo maior, quem faz milkshake, quem faz açaí, eu criei algumas inimizades, eu falei, mas faz o seguinte, velho, não tem a canudo, velho, pronto, não tem a canudo. E aí começou o quê? Uma galera a ter o seu próprio canudo, né? Aí começou o canudo de bambu, canudo de inox, e aí que a gente começa, realmente mudou a economia disso, eu acho que esse é um lado ruim da questão, que aí viram as micropartículas, mas também criou um conceito de você ter o seu canudo, né? Então, a gente tem o nosso hashi agora, são coisas que a gente não pensava e a nossa geração está começando a colocar isso na prática. O futuro vai ser isso, não vai ter nada descartável, que é o futuro. Eu vou agora entrar uma pergunta para os dois, vou falar agora, passar para a Léa, para os dois, só para a gente ter uma dimensão do problema que existe. É um dado assustador, divulgado em 2016 no Fórum de Economia Mundial de Davos, de que em 2050 os oceanos terão mais detritos plásticos do que peixes. Nesse caso, estamos falando do plástico, mas o problema também existe em outros resíduos aqui em Ilhabela. O mar é a nossa casa, ele traz os peixes, né? É um palco, os pescadores tradicionais usam isso. Aí vou voltar para a Léa aqui. Léa, você vê esse problema do plástico, tal, o que você acredita, quais são as políticas públicas que podem ser implantadas, incentivadas para mudar esse futuro? Imagine, em 2050, se continuar nessa pegada, vai ter mais plástico nos mares do que peixe. Você, Léa, como nossa pré-candidata, o que você entende, quais são as melhores iniciativas? O que você acha aí para falar um pouquinho? Bom, primeiramente eu acredito que a base disso tudo para a transformação é a educação, né? Não vai existir reeducação, né? Não vai existir outro meio para mudar esse quadro que não seja a educação. Então, deveria começar realmente nas escolas, com projetos, com incentivos, né? Do município, da prefeitura, com projetos educativos e que valorizassem as pessoas que têm esse punho ativista, né, de sustentabilidade, que tivesse mais esse apoio, porque o único caminho que existe é o caminho do desenvolvimento sustentável. Não vai ter outro caminho, na minha opinião, que não seja modificar o padrão da era industrial, né? Então, o que aconteceu? A era industrial chegou quebrando tudo, o meio ambiente está assolando, e é a nova vibe que está surgindo, sim, do desenvolvimento da ODS, né, dos 7 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu acredito que essa planilha dos 17 objetivos está entrando muito dentro. Para essa transformação no mar, precisa acontecer a transformação nas pessoas, né? Precisa acabar a fome, precisa transformar muitos setores, né? Que entra o que eu estou aprendendo, que inclusive eu estou aprendendo recentemente bastante sobre o desenvolvimento sustentável, que eu acredito que essa seja a pegada para que transforme o que está acontecendo com o meio ambiente, né? Usar recursos mais biodegradáveis, e por esses recursos, senão não tem outro caminho. Esse acho que é o caminho. Aí, Simão, eu queria que você falasse um pouco da tua visão e também aí já entrasse já no RUT. O que vocês estão fazendo, quais são as ações, que você tem números, você tem trabalho, você tem um diagnóstico já na ponta da língua aí para falar para a gente. Então, o que você acha que é o futuro para a gente ter mais peixe em 2050 do que plástico? Legal, Luzinho. Bom, eu sou muito grato pela Ellen Foundation, né, que para quem não sabe, esse dado surgiu de uma mulher muito guerreira, que navegou os oceanos aí. Ela bateu o recorde, né, foi uma mulher que navegou mais rápido os oceanos no mundo, e ela criou essa fundação, uma fundação inglesa. Então, esse dado que ela apresentou em Davos, 2016, foi o dado que mudou nossa realidade. Até 2016, a gente era os ETs ali, né, que mobilizavam as pessoas para irem para a praia, limpar a praia, fazer estudos e pesquisas sobre isso, né? Então, depois desse dado, no Fórum Econômico Mundial, muita coisa mudou, Luizinho. Inclusive, o desenvolvimento do nosso trabalho. Eu vim em 2017 para o Rio de Janeiro. Com isso, a gente, né, teve uma amplitude, né, tanto de mídia, de retorno, e de resultado também no que a gente entende como resultado de impacto positivo, né? Que é a quantidade de pessoas mobilizadas, a quantidade de resíduo coletado.
Hoje a gente já passa de 300 mil resíduos coletados nas ações da RUT. Isso é um volume. A gente não trabalha com peso, né? Porque a gente faz um estudo muito baseado no perfil do consumidor, porque quando a gente coleta o resíduo na praia, quando a gente cata aquele resíduo, geralmente a gente está coletando uma marca, um resíduo que tem tem uma origem, tem uma pessoa que foi lá e descartou. Então, o nosso trabalho é entender esse perfil de quem descartou esse resíduo, qual é esse resíduo, e a partir desse estudo, a partir da análise desse dado, a gente conseguir pensar em soluções para isso, pensar em trabalhar principalmente a comunicação, que é hoje uma das maiores ferramentas que a gente usa para gerar conscientização. Então, desde que entrou esse dado, a gente começou a entender que as pessoas estão, como a Lé falou, assim como, né, os ODS, aí, são ferramentas que, desde então, desde 2016, o mundo está começando a ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de consciência sobre o que está acontecendo, né, sobre o nível de impacto, sobre a urgência que a gente tem de mudança, né? Hoje isso é latente, não é algo que a gente tem que esperar daqui a 10 anos. O nível do mar está subindo agora, né? E isso é reflexo de toda essa problemática que a gente está falando. Então, a RUT tem atuado muito no entendimento desse dado, baseado no perfil do consumidor, para criar, né, formas de engajar ele e conscientizar. E, obviamente, a gente acaba indo parar nas empresas, que tem sido uma outra vertente do nosso trabalho. Mas é uma construção artesanal, né, essa mudança, né? Ela vai indo passo a passo. Eu faço um paralelo, uma fusão de ideias. Acho que a educação ambiental é fundamental para você começar a mudar o conceito. Mas o que você falou é importante. Tem até a questão do ciclo, né, do lixo, o reverso, que assim, nós temos que saber quem são os poluentes, porque a lei vai mudar e assim, os fabricantes, eles são corresponsáveis por aquilo. Então nós temos, já tem na Europa, é muito bem avançado essa questão, né, da responsabilidade das marcas, né? Vamos falar assim, a Philip Morris, cigarro, bituca de cigarro, ela tem que ter o descarte, as pilhas, imagine pilha, embalagem. Então eu acho que o que a gente tem que trabalhar é na educação ambiental em todos os sentidos. Aqui na Ilhabela a gente tem uma condição de ter aula sem parede, porque na verdade Ilhabela é uma sala de aula e interagir isso. Mas o fundamental é você pegar iniciativa privada, o governo e as ONGs e fazer o quê? Um balanço, quais são as leis que nós podemos fazer de imediato, médio prazo e longo prazo, porque aí a gente vai conseguir ter um equilíbrio disso. É fundamental a gente fechar esse ciclo. Ilhabela tem uma única entrada, imagine, Simão, então eu posso falar, olha, o caminhão não vai entrar de dia, vai entrar de madrugada, eu posso falar, não vai ter mais descartável, só vai ter água retornável para a gente trabalhar, e a gente pode começar a produzir material, imagine, hortas dentro da região. A gente tem que começar a fortalecer, e isso é muito legal na pandemia, não sei se você sentiu aí, as pessoas começaram a procurar produtos artesanais, porque na verdade saía pouco de casa, a pessoa não saía, eu faço uma geleia, aí vende a geleia, eu tenho uma horta em casa, começou a movimentar uma coisa mais orgânica, que é o futuro, que na verdade os markets grandes vão começar a perder força, vai virar tudo pela internet. São vendinhas em cada esquina, velho. Então você vai de bicicleta comprar suas coisas e assim, isso, o Covid, foi o lado bom do Covid, foi isso, meu. A gente tem que comprar do vizinho, velho, né? A galinha, o ovo do vizinho, então então isso é muito bacana como está sendo montado. Uma das coisas, agora passar para a terceira pergunta, Simão, nós sabemos que a educação é responsável por grandes transformações sociais e que as crianças são muito importantes nesse processo de conscientização. Existem alguns projetos iniciados na rede municipal de ensino de educação ambiental, e um deles nos ajudando a viabilizar, que foi a composteira, né? Eu fiz uma lei que a obrigatoriedade de composteira nas escolas. E é muito legal ver o envolvimento de toda a escola. Eu sei que a ONG tem o projeto Dia do RUT, escola. Conta pra gente como é que é esse envolvimento do RUT com as escolas, quais são as ações, como vocês
Como vocês conseguiram propor isso? Como é que é a ação? Então, essa é a nossa visão, sempre existiu desde o início, foi da base da Ruth enxergar a criança como um elo de transformação, né? E muitas vezes o papel, exatamente, tu fez o caminho perfeito, né? Que né, tu ter o legislador ali criando a lei, a escola executando e a criança, a partir disso, levando isso como uma ferramenta para dentro de casa, que a gente enxerga que esse papel seja talvez hoje o mais forte da criança, porque muitas crianças que a gente trabalha hoje no Dia Ruth Escola, que é esse projeto que a gente visita desde escolas a hospitais, orfanatos, né? A gente tem uma série de atuações para esse público infanto-juvenil, porque a gente enxerga eles como muito mais do que educar e conscientizar eles, é que a gente transforme ele num agente para a mudança dentro da família, né? Então, a gente prepara essa criança para que ela volte para casa como sendo um agente de mudança, porque em toda a construção, ainda mais para essas novas crianças de hoje em dia, elas parece que elas já vêm com uma antena um pouco mais aberta para essa parte tanto ambiental, de conscientização, né? Tem crianças, por exemplo, que hoje já nascem sem a vontade de se alimentar, por exemplo, de carne, né? Tem essa natureza da criança hoje já está totalmente atrelada. A gente vê o caso da Greta Thunberg, que é uma menina com pouca idade, criou um movimento internacional de geração de impacto. Então, a criança e o jovem de hoje já está com esse patamar. Então, o Dia Ruth Escola, ele está 100% focado em preparar eles para, dentro de casa, trabalhar uma mudança, né? Porque o pai, o adulto, que tem essa complexidade já da educação, né? Que já foi uma pessoa que construiu toda, né? Tu chegar para um adulto hoje, muitas pessoas acabam praticando atos e consomem de forma errada e não fazem a destinação, por exemplo, correta do resíduo, porque não tem informação, né? Então, a criança ela pode ter esse papel pegando essa informação dentro da escola e fazendo com que dentro de casa tu tenha uma transformação. É isso que a gente atua dentro do Dia Ruth Escola, né? E falando em educação, eu vou fazer só... quem iniciou agora, está nos assistindo, eu estou com o Simão, que ele é idealizador do Ruth Brasil, uma organização que faz limpezas em rios e mares, o impacto que eles fazem. Estou falando com a Leia também, ativista ambiental, nossa pré-candidata, em especial no aniversário da cidade, porque é uma ilha, nós temos rios e cachoeiras, o nosso maior patrimônio é a nossa água limpa, e falar um pouquinho sobre a importância, quais são as ações, qual é o pensamento do Simão, qual que é o pensamento da Leia, qual que é o meu pensamento para melhorar a cidade como um todo, porque melhorando a cidade a gente vai melhorar aí o nosso planeta. Falando em educação, Simão, na área de educação você também tem o projeto Estudante Consciente, que une estudantes de universidade para a revisão de projetos acadêmicos e formação de banco de dados. Como isso pode contribuir para um panorama da nossa realidade com relação ao meio ambiente? Ação do homem, traçar metas e caminhos. Assim, qual que é na verdade, qual que é o resultado disso? O que você espera do Ruth Consciente, do Estudante Consciente? Então, Luizinho, inclusive Ilha Bela, se a gente for fazer um levantamento aí de estudos que existem, estudos acadêmicos, TCC e uma série de projetos, né, de estudantes que passam tempo pesquisando, mas que a sociedade não tem essa informação, né, não consegue ter acesso a essa informação. Às vezes tem dados, né, o próprio dado hoje do investimento que o município de Ilhabela tem, por exemplo, gasta na destinação 2 milhões, né, é um investimento que representa um valor de uma cesta básica por per capita dentro do município. Então, esse tipo de informação é a mesma representação que a gente tem do estudante consciente. Quando a gente consegue fazer uma revisão de um estudo acadêmico e transformar essa linguagem numa linguagem que a sociedade consegue entender, que a sociedade consegue receber essa informação, a gente tem uma capacidade de educar, de conscientizar muito maior, né? Esses dados, essas informações que às vezes estão soltas ou que não chegam no acesso, né, da população, a gente permite com que isso seja sintetizado, seja mais simplificado, seja mais objetivo. Porque, às vezes, um trabalho de conclusão de curso, né, um TCC, um estudo sobre Ilhabela, é um projeto que vai ter
100 páginas, 110 páginas. Então, como é que a gente tira desses estudos as informações essenciais e objetivas em números, em dados, que a gente consiga traduzir isso em soluções, em buscar, né, alternativas para resolver uma problemática, por exemplo, né? Então, o papel do estudante consciente está aí, é transformar tudo aquilo que é de informação acadêmica, de estudo, que muitas vezes são densos, né, são amplos, em informações objetivas para a sociedade, informações diretas para a sociedade, e atrelar isso a busca de soluções de problemáticas, né? O caso do resíduo sólido, o impacto do lixo nas praias, né, é um caso disso, né? Tem inúmeros estudos, mas esses estudos dificilmente são condensados numa frase como essa, né? 2050 haverá mais plástico do que peixe. Olha o poder de transformação que uma frase dessa traz, né? E aí tem todo um estudo, se for pegar, né, que foi resumida essa frase, é um estudo que tem 200 páginas que poucas pessoas vão ter acesso ou conseguir ler. Então, esse é o nosso objetivo, né? Sintetizar informações para o uso do impacto positivo na sociedade. Antes de complementar, tem a pergunta para a Leia, vou agradecer o Clélio, o Davi, o José, a Gisele Sampaio, o Ricardo do Ecopop, está mandando um abraço, Ricardo, falou que tem que ter tecnologia, lixo versus energia, Ricardo está aqui com a gente, a Jéssica Cardoso falando que educação é fundamental ambiental, a Estela falando se você vai fazer uma ação educativa para os pré-candidatos, né? Eu acho que a Estela é lá do Rio, deve estar falando isso com você. O Thaís, a Regina, a Evelyn é da educação do município de Ilhabela, ela fala que tem horta já em algumas escolas, tem o pilhas e pilhas, que as pilhas e pilhas no lugar certo, água e óleo não se misturam, e a Thay fala da coleta seletiva, que nós vamos falar da coleta seletiva, como é fundamental você ter uma coleta seletiva dentro do município. Leia, a pergunta agora. As hortas comunitárias já foram muito valorizadas no passado. As pessoas trocavam alimentos, o desperdício era praticamente zero. Como Ilhabela pode voltar nesse modelo e, de repente, ser uma referência em outras cidades? Você já falou essa ideia para a gente, você falou das hortas e da feira também, eu acho que aumentou a necessidade de feira, porque fala um pouquinho de como você enxerga esse modelo de hortas comunitárias, Leia. Uhum. Primeiramente, eu acredito que esse deve ser um incentivo do próprio município para a sociedade. Então, quem tem que trazer o exemplo para os munícipes é a própria prefeitura, próprios governantes, né? Se a gente não tem exemplos, como que a gente pode qualificar? Então, para a gente poder trazer esse modelo para a cidade, a gente tem que ter exemplos e buscar exemplos de projetos vizinhos, de pessoas que conseguiram fundamentar essas coisas, o desenvolvimento sustentável. Porque horta abrange muito mais do que simplesmente plantar uma semente na terra. Horta significa saúde, horta significa mão de obra, horta significa uma gama de diversas coisas, né? Então, para desmistificar que horta é somente uma mudinha, é reeducação, é alimentação, né? Então, é muito mais. Então, eu acredito que para trazer isso para a cidade, seja necessário exemplos e a gente buscar acolher exemplos de projetos vizinhos. Por exemplo, em São Sebastião tem um chamado Verde Escola, que é muito bonito, que a gente poderia trazer coisas parecidas que o nosso município não tem. Tem um que chama Caminho das Águas, né? Também, eu digo assim, estou dando exemplos que poderiam ter muito mais aqui para fortalecer a ideia do que é o desenvolvimento sustentável. Não dá para caminhar sozinho uma coisa só, precisa ser uma gama, né, interagida, para que faça sentido as hortas. Então, plantar mais árvores frutíferas na cidade é um dos meus focos, porque isso melhoraria a fauna, a flora e a alegria das crianças, porque eu, quando era criança, eu adorava sair pela rua catar frutas. Agora, imagine os bichos, né? Então, vejo que falta o próprio incentivo mesmo para que as pessoas também queiram ver que isso vale a pena, né? E vale muito a pena, porque a horta gera tanta saúde. Tem uma estatística que nós ingerimos cerca de 7,2
meio litros de veneno por ano, cada pessoa. Vamos falar, 7 litros de veneno por ano. Então, plantando horta e trazendo essa cultura para a sociedade, isso significa redução de veneno. Então, se você ingere 7, ok, você ingere 4, então, porque você está plantando, você está trocando com o seu vizinho. Então, isso é, no geral, saúde, no meu ver. Eu acho que aqui na Ilhabela tem um grande problema que as áreas são poucas, em Simão, e são muito caras as áreas, né? O valor agregado, Ilhabela, é muito caro você comprar uma casa na Ilhabela. Mas o que a gente tem que fazer, que a Leia falou, que é uma ideia nossa, existem grandes proprietários de grandes áreas, e ele fica esperando a especulação imobiliária, ou seja, ele fica aguardando a área para você fazer venda. O que a gente pode fazer? Um tipo de incentivo, primeiro, dar algum desconto, né, na área onde está sendo isso, e ele faz empréstimo, a gente faz uma lei específica para isso, é possível fazer. Segundo, até fazer um parênteses, na última terça-feira nós aprovamos o SIM, que agora o município pode dar inspeção de produtos animais e vegetais dentro do município, ou seja, hoje agora a escola pode comprar, a educação pode comprar o produto, o alface, a couve do próprio produtor. Isso é muito bacana porque você vai criar uma economia local e o pescado. E pode falar, Leia. Eu gostaria de citar mais uma coisa, aproveitando as hortas, para não deixar escapar. Pode falar. Um projeto que existe aqui na ilha, que eu estou muito fã, é o projeto Ilhas Férteis, né? Ele conquistou meu coração. Então, andei pesquisando e eu acho esse projeto muito viável para a cidade, muito. Porque quantas crianças poderiam mudar o seu futuro participando de um projeto desse, né? Que inclui bioconstrução, reuso de recursos naturais, plantio, venda, troca, reeducação, saúde, dentro desse projeto. Então, esse projeto já existe aqui na ilha e o que ele precisava ser mais valorizado. E, por exemplo, eles têm um sonho de ter uma ilha em cada bairro. Então, tendo essas ilhas férteis em cada bairro, bairros mais humildes ou não, fariam com que fizesse a diferença ali dentro daquela comunidade, esse aprendizado de que vale a pena plantar, vale a pena. Então, a gente já tem esse exemplo aqui na cidade, a gente só precisa acreditar que o município precisa valorizar esse tipo de coisa do desenvolvimento sustentável, né? Então, tá para acontecer. Vou mandar um abraço ao Vinícius Rocha, que é o idealizador do Ilhas Férteis, acabou de entrar, já mandou, Leia, vou compartilhar com você esse projeto, e ele compartilhou com a gente já fez alguns zooms, já fizemos alguns bate-papos. Agora uma pergunta para os dois. Ilhabela, assim como a maioria das cidades, tem grandes problemas com lixo. Existe um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para o esvaziamento do aterro municipal, desde 2004, que não foi cumprido até o 2019. O Ministério Público determinou o fechamento e medidas para esvaziamento. Temos alguns números de cidades que produzem uma média de 50 toneladas de resíduos da construção civil por dia, levado para a usina de reprocessamento. Existe um projeto muito bacana, Simão, que é o Carona Legal. Os caminhões do município levam isso, e aí como eles voltam com material agregado, areia, britas, é muito bacana, porque ele já ia vazio. Então ele dá uma carona para o lixo, leva no aterro certificado e vem embora. Com esse fechamento, muitas famílias dependiam. E tem o centro de triagem que está em construção, que muitas famílias perderam o seu emprego. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, assim, Simão, o que você entende que é fundamental, porque você está lá no final, né? O mar é o final, né? O lixo chega no mar. Como que você entende essa questão de política dentro dos aterros, né? O que é necessário, dentro de um centro de triagem, fazer educação para esse pessoal, e principalmente uma coleta seletiva organizada, porque na verdade se você não coleta, aquele produto que ficou atrás do caminhão vai cair no bueiro e vai chegar no mar. O que você entende, você como idealizador, e também o que o RUT faz sobre isso, se tem algumas ações dentro e aí de aterros, dentro de catadores, como é que funciona isso? Então, a RUT, antes de se tornar um movimento voltado para a limpeza de praia, eu visitava lixões, né? Próximo da minha casa, inclusive em Santa Catarina, tinha um,
Então, a raiz do nosso trabalho começou em lixões, como tu falou, né? A ponta do iceberg começa lá no mar, né? Começa lá no oceano, para lá que tudo vai parar. Mas, de fato, a gente entende que o start desse problema está dentro da nossa casa, na verdade, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso consumo. A minha visão sobre essa parte, principalmente de coleta seletiva e modelo de trabalho voltado para a reciclagem, para mim, isso, cada vez mais eu tenho usado a palavra simplificar, né? Então, a gente precisa simplificar os processos. E aqui no Brasil, a gente teve uma dificuldade muito grande, que a gente tentou importar modelos de coleta seletiva de outros países que tinham uma outra forma de condução do processo e acabou confundindo muito as pessoas, né, o consumidor como um todo, que, por exemplo, aqueles modelos que são por cores, né, que tem o tipo de resíduo. Particularmente, cada vez mais a gente entende a separação de um modelo mais simplificado, né, que é o resíduo orgânico, né, que é o que a gente já pode trabalhar aí com todas essas ideias das hortas e todo esse modelo, o resíduo reciclável, né, e o famoso rejeito, né, que não tem, de fato, uma solução e, por isso, acaba tendo que utilizar os aterros. Então, começando com esse processo, né, de simplificação, é óbvio que, junto com isso, a gente tem que ter uma educação, e a gente faz um trabalho, por exemplo, hoje o RUT Comunidade, que é um projeto que ganhou força com a pandemia. A gente está atuando em 5 estados, né, no Brasil: São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. A gente atende comunidades com a doação de uma cesta básica, e a gente entrega, junto com a cesta básica, uma cartilha educacional sobre a separação e higienização domiciliar do resíduo. Então, a gente entrega a cesta básica, entrega essa educação, e depois nós vamos com um voucher, que é um cartão de R$50, para dar uma bonificação para a família que limpou todo esse resíduo, separou, ensacou, porque a gente manda um saco da RUT junto, né, com a cesta básica. Então, a gente está fazendo um assistencialismo voltado para a educação ambiental, né? A gente usa essa visão. Então, com isso, a gente traz o primeiro elemento, né, a primeira parte do processo da reciclagem, que é o consumidor, dentro de casa, entender, principalmente, que ele precisa condicionar esse resíduo da melhor forma, né? Higienizando ele, separando o seco do molhado e preparando ele. Aí sim ele vai chegar num centro de reciclagem pronto para ser separado, triado, né? A famosa triagem, né? Então, quando a gente consegue implementar esse é um modelo simplificado, é um modelo que é mais gera uma certa economia, por exemplo, né? Óbvio que o ideal, né, lá na esfera, como no Canadá, por exemplo, que faz a separação de resíduo por tipo de plástico, né, por número, né, que toda embalagem tem um número do plástico embaixo. Inclusive, é um modelo internacional esses números. Então, mas aqui no Brasil, eu acho que a gente primeiro precisa caminhar para esse passo, e para caminhar para esse lugar, a gente precisa muito dessa simplificação dos processos. E a gente entende a simplificação com a gente educar o consumidor dentro de casa, né? E aí depois toda a ponte final. Claro que a gente pode criar leis para isso, né? Obviamente o poder público pode ter o seu papel, mas só para complementar que a RUT tem uma atuação através da visão sistêmica. Então não adianta eu ir lá limpar a praia só, né? Lá é a ponta do iceberg. Então a gente tem atuado dentro da cidade, dentro de comunidades. Hoje a gente algumas comunidades que a gente atende, por exemplo, Rocinha, que é uma das maiores comunidades do Brasil, 200 mil habitantes. A gente tem Paraisópolis, em São Paulo, que é outra comunidade de expressão, né? São 10 mil casas lá, né, em Paraisópolis. Então, dentro desse contexto, tu consegue entender que aquele resíduo que acaba parando na praia, muitas vezes está nesse reflexo de uma gestão municipal mal feita, né? Então, esse é o trabalho que a RUT tem feito aí. Para complementar, quem está nos assistindo, eu estou com o Simão, idealizador do RUT, que é uma organização de limpeza educacional, de transformação, todo o impacto que o lixo faz aí nos nossos mares, nossos rios. Estou falando com a pré-candidata Leia, também ativista da causa ambiental. E hoje a Universidade da Cidade está falando sobre o maior problema do município, que é saneamento, resíduos sólidos. Estamos falando especificamente do lixo. E Simão, para falar assim, a gente tem uma dificuldade maior ainda. 85% da nossa cidade é parque.
Então, é preservado. E aí sobra 15%, tem área de APP, área de marinha, enfim, área institucional, sistema viário, sobra muito pouco para a gente morar, para a gente conviver em geral. E o nosso lixo ele vai para Tremembé. Então, assim, a gente gasta R$ 400 para levar a tonelada para Tremembé. E aí não é só, hoje, graças a Deus, nós temos um orçamento que permite isso. Mas imagine quanto gasta de diesel da balsa, do caminhão para levar. E a gente tem uma sazonalidade. Nós temos 40 mil habitantes, na alta temporada a gente vai para 160, 180 mil habitantes, no final de semana a gente vai chegar a 60 mil habitantes, 70 mil habitantes. Então, isso é muito difícil você trabalhar, porque o nosso sistema tem que ser um sistema meio que sanfona. Ele trabalha 8 meses num tamanho e 4 meses num outro tamanho. E por isso que a política pública dentro de uma ilha ela tem que ser meio diferencial. Eu sou meio atirado em algumas situações. Assim, gente, é uma ilha. Eu não posso ter a mesma lei do continente. O alimento para chegar aqui é demorado, é mais caro, o volume aqui atrapalha. Então, a gente tentou fazer algumas iniciativas, alguns projetos de leis, por exemplo, a gente instituiu a Semana do Lixo Zero, que é muito bacana, que faz toda essa questão, o Ricardo, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Quem me apresentou isso foi a Nani, minha esposa, em São José, eu conheci por ela. Tem a questão dispõe de obrigatoriedade de incluir projetos nas novas edificações, instalação de sistema de captação de água e fotovoltaica, porque você tem que começar a pensar que a energia também ela vem de fora, é cabo, né? E proíbe a utilização de cada um dos plásticos, e dispõe sobre a utilização de produtos descartáveis. Aí a gente começou a falar, não é só canudo. A prefeitura não vai mais fazer licitação de produtos descartáveis, que é o uso de um dia, uso único, que a gente chama, né? E eu fiz um projeto muito legal que, Simão e Leia, lá atrás, no primeiro mandato ainda, o que a gente compra de material de limpeza, impressionante, que a educação compra, que, assim, são milhões por ano. E esses produtos têm que ser biodegradáveis, porque eles fazem um choque muito forte. A gente é uma ilha. Então, é muito difícil as licitações e esses produtos não têm. Então, essa é a grande dificuldade. Eu vou voltar para a Leia. Leia, a gente sempre fala do IPTU verde, né? Inclusive, acho que a Bárbara hoje, a Bárbara mandou um joia, mandar um abraço para a Bárbara. Ela mandou um joia para ti, parabéns, né, pelo trabalho. Fala um pouquinho do IPTU verde, foi um projeto nosso no primeiro mandato, que é desconto de IPTU para quem tem iniciativas sustentáveis, Simão, porque é uma forma de você incentivar aí a população de alguma forma a fazer, porque é caro. Fala um pouquinho do IPTU verde, o que você acha, os incentivos. A Leia tem outras coisas que poderiam acrescentar, mas fala um pouquinho sobre isso. Primeiro você trouxe para dentro, né, dos órgãos públicos esse exemplo, né, do reuso Sim. da água. Então, começou certo, tendo o exemplo, como eu sempre digo. Então, eu acredito que tendo esse exemplo já, muitas pessoas vão querer aderir esse tipo de prática, né? E vocês estão incentivando com uma bonificação desse desconto, né, para quem usa de uma energia mais de recursos naturais, né? Então, eu acredito que esse é o caminho certo e que você está com um trabalho lindo, Luizinho, de desenvolvimento sustentável, né? Já são em torno de 7 leis, mais ou menos, que você implantou, 5 já estão atuantes e 2 estão em processo na Câmara, certo? Sim, é isso aí. Justamente essas 2 que proíbem plásticos. Então, sobre o IPTU verde, eu acho um incentivo maravilhoso para a sociedade, né? E que já está vindo de um exemplo também. Então, é isso, é um incentivo que está chegando com força, que a pessoa também tem um desconto do IPTU por estar colaborando com o meio ambiente, né? Então, assim como o Simão falou da prática dele do lixo, que algumas famílias são recompensadas por fazer tudo certo, eu acho que o caminho para o ser humano é justamente esse. Vai ter que ser reeducado e vai ter que ganhar um bônus para ver que vale a pena, né? Então, o IPTU verde está chegando aqui na cidade para ensinar
às pessoas esse movimento, né, compensatório. Né? O que você ganha de desconto é o que você investiu no seu produto de sustentabilidade e que, à medida dos anos, isso vai ser lucro para a sociedade, para o meio ambiente e por aí vai. Simão, eu vou... Obrigado, Léo. Acho que a Léa sabia todos os projetos. Na verdade, a intenção é provocar o poder público a ser exemplo, né? O Ricardo, do Ecocopo, falou, você proibiu também os copos plásticos. Realmente, eu proibi os copos plásticos nos eventos, para não ter, e aí a gente colocou ele como parceiro, ou qualquer, assim, o Ricardo é super parceiro, mas você é obrigado a comprar? Não, você não compra. Você usa, aí no final do evento você devolve. E aí ele fez uma parceria com a gente, e a maioria levava o copo, comprava o copo, porque o copo tinha a arte sempre do evento, e a gente levava o copo para os outros lugares, enchia de água, enchia de cerveja, enfim, a gente fazia o que tinha que fazer com o copo. Simão, nessa pandemia, a gente viu que as redes sociais, e você fez uma fala legal, as redes sociais, elas estouraram, porque, na verdade, a distância física fez que a gente tivesse a distância online, tecnológica. E eu queria chegar numa pergunta, e como que a gente como você está conseguindo, e isso está auxiliando, como que as redes sociais, de alguma forma, está fazendo um trabalho de conscientização, porque, na verdade, hoje eu estou fazendo uma live que a gente vai replicar, depois uma galera vai ver, e a gente está percebendo que o Instagram, a rede social, você deve trabalhar de monte respondendo, como que as redes sociais está ajudando na conscientização da própria população. E isso é fundamental, porque o marketing entra forte nisso, né? Então, você que é alinhado, aí o Rio é o núcleo, Rio-São Paulo, né? A questão das ações. Como você enxerga isso, o marketing, as redes sociais, favorecendo aí o meio ambiente, né? Que a tecnologia é ao favor do meio ambiente. Fala um pouquinho disso. Eu vi muito legal a página, eu vi seu Instagram, a gente está acompanhando tudo. Como é que você enxerga isso e como é que você fala que vai ser a tendência para o futuro? Então, aí eu tenho algumas teorias são complexas que envolvem até, eu acho que essa mudança que a gente está vendo, ela é um reflexo disso. Quando até tu citou que a Léa trabalha mais que muito homem, eu acho que a gente, na verdade, a gente está bem longe do que, né, ainda vai acontecer aí com essa força feminina, e eu acredito muito no uso da tecnologia, da inteligência artificial nesse processo de mudança que a gente está vendo, né? Eu acho que a gente está tendo uma mudança de paradigma do planeta hoje. O Covid está acelerando isso, porque a gente teve que ter uma imersão maior na tecnologia. Então, toda essa força feminina que está surgindo, né, que está, vamos dizer assim, desabrochando, essa flor que está vindo aí, uma visão bem holística do processo. Eu boto muito isso no uso da inteligência artificial e da tecnologia para esse lugar que a gente está indo, que é fora de um desenvolvimento patriarcal, né, onde tudo era muito mais rude, mais, né, grosseiro, muito mais pensado num consumo muito mais irracional, e a gente está indo para um novo processo agora, onde a liderança feminina vai ser o centro, né, onde a gente vai ter a sensibilidade mais aflorada, né? Então, e eu vejo a tecnologia não como vilã, mas como uma aliada dessa mudança que está relacionado ao meio ambiente, na visão de Gaia, né? Eu acho que o próprio ODS, né, que são 17 objetivos, vem baseado num 17, né, desafios que a teoria de Gaia trouxe, que é um inglês que promoveu isso em 1972, e a visão de Gaia como, né, e de fato né, porque a gente às vezes esquece que a gente está dentro de um planeta navegando em torno do Sol, né? A gente acha que isso é um assunto que, né, foge do nosso dia a dia, mas isso é o nosso real, né? O fato é que a gente vive num sistema fechado, né? Então, agora, com todo esse momento que a gente está vivendo, essa sensibilização que está muito mais aflorada, e esse novo cenário onde as mulheres, né, a gente vê meta das empresas para a igualdade, todo esse desenvolvimento que está acontecendo, eu acredito que a força da tecnologia é fruto dessa necessidade
que a gente precisa ter para equilibrar o que é 8 bilhões de pessoas convivendo nessa esfera fechada chamada planeta Terra, né? Consumindo diariamente, consumindo muitas vezes o que não é necessário, o que não é, né, o que a gente de fato não precisa para existir, para sobreviver. Então, eu tenho a primeira acreditado nisso, né? O segundo ponto, acreditado muito nessa teoria e sendo um defensor. Hoje, a maioria da liderança da Rússia é feminina, né? Eu sou um admirador e, mais do que isso, eu tenho certeza que, em breve, a gente deve ter aí, pelo menos dentro do Instituto, dentro de todo o grupo que forma a RUT, pelo menos 70% aí composto e sendo, né, comandado por mulheres. E com isso, eu vejo essa sensibilidade, essa transição com uma força muito grande para a parte ambiental, para o meio ambiente, né, porque aí a gente ganha aquilo que a gente não tinha, né, que é a sensibilidade, né, a sensibilidade em prol da natureza, né, porque a gente esquece que todos os elementos que estão à nossa disposição, seja para um computador que eu estou aqui usando, seja para o meu carro que eu vou me deslocar, é um elemento que veio da natureza, né, que foi modificado. E aí esse consumo excessivo, essa discussão, inclusive, que até o próprio mercado financeiro hoje está passando a respeito da funcionalidade do lucro, né, o que representa o lucro, né? Então, eu vejo esse processo de transição, o marketing tem o seu lugar nisso, as redes sociais têm o seu lugar nisso, né? Então, a gente tem usado essa ferramenta na RUT para apoiar essa mudança, né? Para incentivar essa mudança transitória de olhar, para um olhar mais sensível, para um olhar mais conectado com a natureza, né? Com um propósito, um olhar entendendo muito mais o que é o recurso, né? A gente não consegue entender essa visão ainda de recurso, de ferramenta, né? Tanto é que a gente está aí com essa sobrecarga do planeta Terra, né? Para quem quiser pesquisar, entender um pouco mais, existe uma organização que calcula isso, né? A nossa pegada no planeta, né? E hoje o planeta já, em agosto, a gente já passou do nível de necessário de recursos que a gente precisava. Então, eu vejo o marketing como uma ferramenta fantástica, a comunicação, uma ferramenta fantástica para apoiar toda essa transição que a gente está vivendo agora, que foi impulsionada, apesar de um momento triste, que é o Covid, mas eu estou olhando de uma forma muito positiva para tudo isso. Tem resumindo assim a minha visão, quando deu a questão do Covid, né, teve acho que é Fiusca, não sei, ela colocou uma música chamada Pausa, né, que assim, tipo, o mundo precisa de pausa para a gente entender o que nós estamos fazendo. E realmente, aí você começa a olhar na geladeira, sobra alimento, e assim, na verdade, todos nós, nesse Covid, nós ficamos um pouco mais em casa, né? Assim, e a gente tem que. É o que a Leia falou, velho. Nós temos que se reorganizar. Qual que é real? Qual que é a minha necessidade? Qual que é a minha fome, né? Tem até um poema antigo que fala de fome assim, fome você nunca teve, você tem apetite, né? Você não sabe, você nunca passou fome, né? A maioria das pessoas não passaram fome, tô com fome e tal. Não, você tem apetite para comer. E aí a maioria pode escolher o que vai comer. São poucas as pessoas que podem falar assim, eu passei fome na vida. Então, e eu acho que o Covid, ele veio para você conseguir enxergar a necessidade do mundo. O mundo tem uma necessidade, ele está pedindo socorro, essa é a verdade. E para a gente entender que, vamos dar o passo do tamanho da nossa perna, bicho. Vamos, né? Se eu quero conquistar o mundo, o cara não foi nunca até o final da rua, né? Dá bom dia pro vizinho, dá boa noite. Tem coisas que a gente vai ter que entender e é muito louco, assim, porque essa é a melhor política pública. E para colocar em números o que o Simão está falando, ó, o problema em números, né? No RUT eu peguei aqui, assim, para quem está nos assistindo entender o que é. 8 milhões de toneladas de lixo plástico são lançados nos oceanos anualmente. 8 milhões são lançados anualmente. 17,5 milhões anos será a quantidade de plástico nos mares até 2025. Ou seja, teremos 17,5 milhões a quantidade de plástico. Isso segundo a ONU. 90% do lixo flutuante nos oceanos é composto por plástico. 99% das aves marinhas terão ingerido material até 2050. 51
trilhões de partículas de plásticos, 500 vezes mais que as estrelas em nossa galáxia, estejam flutuando pelos oceanos, ameaçando a vida marítima, segundo a ONU, né? E 250 milhões de toneladas de lixos produzidos por ano no mundo. Então, assim, você começa a ver que assim, o seu saquinho plástico ali, é saco plástico. Mas eu quis colocar esses números, Leia, para a gente entender o que é o volume, né? Assim, para a gente saber que, eu sou um grão de areia, mas não tem, mas todo mundo tem um grão de areia e faz o deserto. Então, eu acho que, antes de passar para você, Leia, o que o Covid fez você enxergar da questão de quais são as necessidades, o Simão falou bem claro da questão da mulher, né? Assim, a Leia que conhece quem está nos assistindo, aí a nossa equipe toda que está nos assistindo, a gente sabe que, eu e minha esposa, nós tomamos as decisões em conjunto, né? E tem uma discussão aí bacana. Eu fui criado pela minha mãe, eu sou uma família matriarcal, então a gente entende essa necessidade da mulher. E, Leia, essa questão do Covid, da tecnologia, esse choque que o mundo tomou, o que você entende, o que você entende que nós podemos levar e inserir em política pública, você como pré-candidato, o que você gostaria? O Covid trouxe, no momento, essa interiorização das pessoas, né? E entender essa necessidade do pequeno, né? Das coisas que começa do pequeno, começa de dentro de casa. Então, as pessoas tiveram a oportunidade de ter mais contato consigo própria, dentro da sua rotina, né? E se perceber esse volume de lixo, o que você não faz para o seu vizinho, como você disse. Eu compro umas marmitas, às vezes, algumas coisas assim que vem plásticos, e eu comecei a reutilizar, sabe, na pandemia, muito mais. Eu cheguei a buscar coisas no lixo. E eu comecei a semear nesses plásticos, né? E eu cheguei a semear e também dar para os meus vizinhos, como uma forma de tipo, olha, tudo isso que você está jogando fora, repensa. Será que não dá para você usar e pôr uma vida ali dentro? Né? Será que você não consegue incentivar o seu vizinho a ser tão melhor quanto você tem se transformado? Tem uma estatística aqui em casas de paisagismos, floras, que o consumo de hortaliças para hortas aumentou 5 vezes mais durante a pandemia. Então, esse é o reflexo da pandemia. As pessoas entenderam que os valores são outros, na verdade, né? Que você tem o meio tecnológico para ajudar, que a gente não tinha outra alternativa, né? A não ser essa, para espalhar os nossos benefícios, né? Espalhar as nossas novidades, mas usar isso de uma maneira melhor, né? Com apoio, com solidariedade. E que foi o que o Simão falou. Usar o recurso tecnológico para, sim, potencializar essa nova era. Então, já que a gente está na era de tecnologia, a gente tem que usar ela a nosso favor e acreditar nisso, sim, que ela também vai ser um meio para a transformação que está sendo necessária. E o Covid trouxe isso. O Covid trouxe, é o que nós falamos, mas eu vou deixar bem, agora começar a voltar mais, sintetizar. O que a gente precisa entender que, com todo o que nós estamos falando hoje, é principal ter o tripé, a união do poder privado, do governamental e da sociedade civil organizada. Eu acho que quando o governo está distante, tanto da iniciativa privada e da sociedade organizada, as ações do governo elas não vão ser assertivas. Eu não vou entender o que está acontecendo lá no final da rua, ou num bairro específico. E também a iniciativa privada ela não vai ter para onde ir. Então, é necessário a gente fazer esse fechamento. E o Covid, por causa da tecnologia, é muito mais fácil. As empresas estão buscando a gente nos aplicativos no celular. Eu falo que eu quero comprar alguma coisa, aparece aqui, já tem uma inteligência, mas também não só de produto, mas também de ações que nós temos que fazer. Isso que está acontecendo. Falar uma coisa como correntes, né? Como corrente. Como assim, formar essas correntes, né? Que foi o que
o projeto do Simão ele fez com muita força, acreditando que você pode agregar e formar essa corrente, né? Então, isso é fundamental. E o Covid trouxe isso, essa interiorização, né, de você olhar espaços não aproveitados, né, ter mais tempo para olhar e falar, nossa, por que eu não planto aqui? Né? Por que eu não faço um observatório de pássaro? Enfim, foi isso que o Covid trouxe. Vou fazer a pergunta da Nani aqui, mas você falou que mudou, um dos itens mais vendidos no Covid foi bicicleta, e aí aumentou o preço da bicicleta. Eu tinha uma bicicleta, eu quero comprar para mim, para Nani, e aumentou o preço, porque todo mundo não podia, metrô, né? Então a bicicleta aumentou. Simão, você já atuou em mobilização para campanhas eleitorais na bandeira ambiental? Você já apresentou, você já trabalhou em plano de governo montando a área ambiental? A Natália Cardoso Paladino, mais conhecida como Nani, minha esposa, está perguntando aqui. Ela é engenheira ambiental, ela é guerreira na causa ambiental. Se você já montou planos, enfim, você já atuou nessa mobilização. Já, inclusive, ele participou aí junto com vocês, é um parceiro aí, o Pedrão, é vereador hoje em Florianópolis, pré-candidato a prefeito lá agora. Mas eu fui a primeira e atuei na segunda campanha dele também. A segunda campanha a gente fez uma sequência do primeiro mandato, com uma visão a gente colocou uma visão lá que era possível, né? A gente acreditava que ele ia ser, de fato, uma grande referência, acabou virando o vereador mais votado na história de Santa Catarina, lá, e a bandeira dele é totalmente ambiental, e a gente teve que fazer um processo bem equilibrado da construção da campanha dele, para não defender nenhum tipo de bandeira em relação a nome de organização, né, como a gente tem a RUT. Então, foi bem complexo, que eu fiz todo esse desenho, a gente pautando toda a campanha dele voltada para mensurar impacto, o desenvolvimento dos projetos do programa dele. Obviamente que isso foi feito com outras pessoas juntos, acompanhando. Hoje, como eu estou no Rio de Janeiro, eu fico mais de longe, mas com certeza vou dar todo o suporte aí para a campanha a prefeito dele. E também estou acompanhando junto com o Instituto Lixo Zero Brasil, né, através da figura do Rodrigo Sabatini, que é o presidente lá do Instituto Lixo Zero Brasil, que ele tem feito um desenvolvimento para candidatos lixo zero. Então, o que a gente tem feito, eu tenho dado algumas palestras para esses candidatos que querem seguir essa linha de atuação, a promover leis e toda a política pública para lixo zero. Então, acho que o Pedrão é uma grande referência para nós, né? E agora a gente também tem uma vereadora em Florianópolis, que é muito parceira nossa, que é a Luísa Bresolin, que é uma pessoa que tem um conhecimento fantástico na parte de legislação, né, principalmente essa voltada para a parte do saneamento. Então, a gente, de alguma maneira, tenta criar ferramentas e meios para preparar. Eu sou da área de comunicação, né, então eu uso essas ferramentas para potencializar, acho que cidadãos e pessoas que querem ingressar na carreira pública possam fazer uma gestão voltada para essa parte ambiental, né? Eu acho que o nosso papel é esse, promover essas pessoas, porque é extremamente carente, né? O poder público tem carência hoje de grande referência, né? Eu acho que é a vertente da lei, dá para perceber, Luizinho também, pelas coisas que já colocou e pelo que se propõe a fazer, está nesse caminho também de ser um representante da parte ambiental. Como a gente está vendo fora do Brasil, em outros países, eu acho que isso é uma tendência que não só veio para ficar, muito necessária, não tem como hoje a gente fugir desse tema, né? Então, que bom que a gente já está vendo aí pessoas com essa visão e com mais do que uma visão, um desempenho mesmo, uma essência, uma verdade voltada para essa parte ambiental e para a natureza. Que somos nós, né? Lógico, eu vou até passar, você vai ter que ajudar a gente aqui no plano de governo também. O Pedrão é chapa com a gente, ele já veio 2 vezes aqui, eu falei com o Malavota, o Gerba, a minha esposa, ela é embaixadora das ODS, fez todos os cursos, do Lixo Zero também, então, com certeza, o nosso plano de governo vai ser pautado nas ODS.
e da questão do lixo zero. É o que eu pratico no mandato, por que não fazer uma cidade de referência? Ilhabela é possível fazer isso. E convidar você aí, vamos ver se a gente consegue trazer para dar uma palestra, senão outros momentos. Eu estou tentando falar com o Pedrão, mandei para o Pedrão aqui, entra aqui para comemorar, mas ele deve estar numa corrida lá também, porque não é fácil, eu sei o que é isso. E para as considerações finais, eu vou falar com a Leia, depois passo para você, depois a gente faz as considerações finais. Gente que está assistindo, eu estou com o Simão, o idealizador do RUT Brasil, uma organização para limpeza de rios, educação ambiental, faz um trabalho maravilhoso. Estou falando com a Leia, pré-candidata a vereadora, ativista da parte ambiental, da parte dos animais também, o aniversário da cidade. Ilhabela é uma ilha e esse tema é importantíssimo para nós entender, desde a educação ambiental em todas as escolas, tem que ter uma grade muito forte, desde o centro de triagem, políticas públicas, desde boca de lobo inteligente, que a gente está lutando também, viu, Simão, para ter aqui as bocas de lobo inteligente, filtro, conseguimos trazer apoiato para as bitucas de cigarro. Eu trouxe o Green Building Brasil, eu fui secretário de obras, né, minha formação é arquitetura, eu trouxe o Green Building Brasil para fazer uma capacitação na Secretaria de Obras, para pensar no projeto, nos ambientes mais sustentáveis. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir mudar. Leia, obrigado pelo convite. Vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Você é guerreira e manda sua mensagem. Agradece aí o nosso convidado. Vamos ver se a gente consegue trazer. Ele vai vir fazer o projeto da barca em Ilhabela. Começa aqui. Vamos ver qual que é a data. Vamos fazer a ação. Nós queremos participar disso. Se for este ano, como candidato, pré-candidato, eu deixo a agenda especialmente para isso. Se for o ano que vem, eu vou como prefeito aí faço questão de ajudar e incentivar e trazer esse projeto aí para o Brasil todo. Léa, suas considerações finais. É uma honra, viu, Simão, te conhecer seu projeto, estar aqui participando com você dessa live, uma pessoa referência, né? Já tem aí um tempo de trabalho, e dizer que você será muito bem-vindo aqui, independente de qualquer coisa, e eu também quero participar muito desse projeto e desse aprendizado com vocês, né? E que é uma honra também, Luizinho, poder estar junto com você nessa campanha, que eu admiro muito o seu trabalho. Você foi uma pessoa que eu sempre recorri quando eu precisei na cidade, você é um filho daqui. Eu estou muito admirada pelas suas conquistas de sustentabilidade, que é o meu foco, porque eu acredito, galera, que é o único caminho para a gente salvar os nossos mares, a gente salvar as nossas cachoeiras, nossas matas, que é o que a gente tem de mais precioso, que resume-se em vida mesmo, né? Então, vamos viver, galera, vamos cuidar do meio ambiente, né? Vamos focar nisso, e a gente vai ter muita resposta boa do futuro, né? Então, que está aqui representando a Ilhabela, no aniversário de Ilhabela, com pessoas que têm as mesmas propostas que eu, é um presente para mim mesmo. Então, que eu estou com força aqui na minha campanha como pré-candidata também, estou aqui para representar o meio ambiente, e vamos nessa força junto, que é essa corrente que vai fazer com que tudo prospere. Leia, obrigado você. Eu gosto da Leia porque ela fala, o que ela fala, a Leia não tem essa, meu. Então é muito bacana. E guerreira, obrigado. A sua mãe entrou aí, pode mandar um beijo pra mãe. A sua mãe deve estar assistindo, que eu acabei de passar aqui. E é isso aí, minha mãe também está assistindo. Manda, pode mandar. Beijo, mãezona. Você que sabe de tudo, né, rainha? E eu acho que é isso. Falando da mulher, né, Simão? Não tem jeito, né? Eu acho que é isso que é fundamental. Merece, elas merecem. O ambiente fica mais harmônico e elas são guerreiras. Simão, você pelas suas considerações finais, obrigado. Mandei a mensagem, o João Malavolta, fala com ele que ele vai fazer aniversário da cidade, ele tem um carinho pela cidade, o Jeba, o Pedrão, o Cadê Cocopa, ou seja, na verdade, tem pessoas conectadas com o mesmo ideal. Eu espero tentar passar um pouquinho da gente. Obrigado, você acrescentou muito hoje na nossa noite. É um presente para a Ilhabela, né? Foi muito feliz. Nós estamos ganhando um presente, que você está falando sobre política pública, 8, quase 9 horas da noite, falando sobre isso, e são poucas
as pessoas que estão engajadas aí, você deve ter uma agenda fervorosa. Mandar um abraço para o João Lobo, que está fazendo contato também, que é ativista, sempre manda mensagem para a gente. João Lobo, obrigado. Agradecer toda a nossa equipe, todos os nossos pré-candidatos, as pessoas que nos ajudam, os coordenadores, os ambientalistas. Eu acho que em pouquinho nós vamos mudar. Eu tenho uma visão, eu sou um pouco mais radical, mas o momento é agora, é o momento da transição, é o momento da renovação. O voto consciente, ele tem que vir, ver o histórico, né? Pega meu histórico, ficha limpa, dá uma olhada 10 anos atrás o que a gente estava fazendo, e aí você vai ver o que a gente vai fazer 10 anos para frente, porque é isso, né? Quem a gente é que é de verdade, então, né? Eu quero surfar, quero que meu filho ou minha filha, quero levar meus cachorros na praia, é isso que eu quero, né? Então, eu acho que quero que meu filho conheça o que eu conheço da minha cidade, então, eu acho que é bem bacana. Simão, suas considerações finais. Bom, agradecer aí, Léa, satisfação enorme. Vou estar aqui na torcida e à disposição aí para contribuir. Né, eu acho que o que eu falei sobre esse poder feminino está dentro de nós também, né, Luizinha? Esse papel de que não a gente está em harmonia, né, com esse novo mundo que está surgindo pós-Covid aí, com toda essa força feminina, esse olhar mais sensível para a natureza, né, que é tão importante para nós. Estou muito feliz aqui, Ilhabela é um lugar que eu tenho essa admiração. Acredito muito no potencial de Ilhabela como referência dele. Eu já vim de uma ilha, nasci em uma ilha, tenho trabalhos aí em diferentes ilhas no Brasil, Fernando de Noronha, própria Florianópolis, que também é uma ilha, né, uma ilha referência também, mas eu vejo Ilhabela com um potencial enorme pelo modelo, pelo formato, por que representa, né, por estar num estado tão importante para o nosso país, né, então eu enxergo Ilhabela com esse potencial. Feliz de estar aqui no aniversário de 215 anos, né, esse aniversário moderno, né, porque essa ilha já tem muito mais tempo, tá aí, tem todo um histórico, né, fantástico. Então, agradeço, a gente segue aqui, eu tenho uma pessoa, um filho da ilha, o João Vitor, um parceiro da Ruth, está aí, de Ilhabela, ele que levou também as ações da Ruth aí, convidando o pessoal, é uma pessoa que a gente tem como referência, então, cada vez mais, a gente quer estar próximo, como tu falou, Luizinho, esse projeto Abarca, a gente quer partir aí de Ilhabela, sair para visitar outras ilhas, fazer pesquisas, fazer limpeza, mas ter Ilhabela como um porto, né, como um local de partida para tudo isso que a gente quer descobrir, navegar e solucionar, né? Então, eu vejo que, na verdade, o nosso caminho está dando sequência daqui para frente, né? E torço muito aí que o sucesso da campanha se reflita aí no dia da votação, que todo mundo trabalhe e vote de uma forma bem consciente. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho aí, só procurar lá nas nossas redes. Léa, sucesso aí, vamos estar acompanhando e torcendo forte por aqui também. Valeu, obrigado. Valeu, mandar um abraço para o João Vitor, até peguei aqui, já mandei um abração, conheço a história, enfim, agradecer. Gente, obrigado. Simão, muita energia, muita luz, boas ondas, aloha. E Léa, aqui, ó. Aqui eu estou falando, a gente vai acabar desligando, mas a gente bate um papo off aqui, o nosso vai acabar, mas obrigado para todos. Pode falar. Deixar um convite aí para você, sua esposa, aí, quando vier para o Rio, Léa também, estão sendo convidados aí para visitar e acompanhar nosso trabalho aqui no Rio de Janeiro também, descobrir aqui, fazer esse intercâmbio que é sempre positivo. Vamos fazer. É um prazer. Vamos fazer sim. Obrigado e abraço a todos aí. Abraço.